Salve pessoal que nos acompanha no canal Yuri Dias Repórter. Estamos no ar com mais uma edição do programa Na Gaveta, episódio de número 7, um espaço que traz bastidores, resenhas das personalidades que fazem o futebol gaúcho, jogadores, treinadores, profissionais de comissão técnica, dirigentes, jornalistas esportivos, enfim, todos aqueles que estão em volta desse universo tão charmoso que é o nosso futebol gaúcho. E o Na Gaveta sempre todas as terças-feiras a partir das 8 horas da noite, trazendo um novo personagem para você. Lembrando que este programa ele conta com um oferecimento de Fábio Vaz Design, branding, conteúdo, posicionamento que gera valor. Fábio que é responsável por toda a atualização da marca visual e também pela gestão das redes sociais aqui do canal. Então a prova viva do seu trabalho. Também um oferecimento da Fazenda Retiro, criatório de gado bovino, propriedade de Eduardo Silva Mendes. Localização fica na Costa do Jaguarão, na BR-293, em Candiota, com atendimento de excelência de carnes para frigoríficos de Bagé e região. Quem não se inscreveu no canal, te inscreve, não perde tempo, fortalece o nosso trabalho. Quanto mais inscritos, mais pessoas nós vamos alcançar com todas essas histórias, esses relatos que nós trazemos do futebol gaúcho. Não é apenas informação, é a memória também desses personagens e além de uma boa resenha, um momento de leveza, de entretenimento, mas também de reflexão sobre quem faz e quem trabalha em volta do nosso futebol. Quem não nos seguiu ainda no Instagram, pode nos acompanhar por lá também com conteúdos exclusivos, cortes do programa. É bem fácil. Yuri Dias Repórter, estamos no Instagram e também estamos no TikTok, nesse metaverso, digamos, do canal Yuri Dias Repórter. Bueno, pessoal, sem mais delongas, hoje o nosso entrevistado é Nicolas Wagner, jornalista esportivo, que é novo reforço da Rádio Guaíba, a emissora tradicional aqui do nosso estado. Vai falar sobre esse sentimento, sobre esse trabalho que está iniciando. Pegamos o time certinho aí na carreira do Nicolas. Permanece também com seus trabalhos na Rádio Índio Capilé, né, que é responsável pelas coberturas e por trazer informações do Aimoré, de São Leopoldo. Então é outro tipo de mercado, outro tipo de trabalho que ele também pode desenvolver o seu ponto de vista enquanto profissional de um tipo de conteúdo segmentado. Sua trajetória também de modo geral no jornalismo esportivo e conversar um pouquinho também alguns bastidores do futebol gaúcho. Então vamos trocar a câmera e dar as boas-vindas então para o nosso convidado, tá? Nicolas, prazer estar falando contigo aqui no programa Na Gaveta para a gente trazer um pouquinho, né, um recorte daquilo que a gente executa no dia a dia. Prazer é meu, Yuri, obrigado pelo convite. Acompanhava o Na Gaveta na TV e parabéns pela iniciativa de trazer para o teu canal. Vamos trocar essa ideia aí sobre jornalismo esportivo, os bastidores da bola, gente que milita há algum tempo no futebol do nosso interior, né, Yuri? Tá certo. Bom, então, Nicolas, a principal novidade que nós temos é que tu passaste a integrar a equipe de esportes da Rádio Guaíba. A gente estava conversando fora do ar, fizesse sua estreia nos microfones nas jornadas esportivas, então, no jogo entre Grêmio e Botafogo, que aconteceu na noite da quarta-feira passada. Esse programa está indo ao ar agora na terça-feira subsequente. Mas eu queria que tu me contasse desses teus sentimentos, quanto que te pesou essa decisão na tua vida, porque eu vi um post teu no teu perfil sobre o quanto que tinha a força que tinha esse significado para ti assumir esse compromisso na Rádio Guaíba. Então percebe-se que, além de uma decisão profissional, ela também carrega um propósito teu. Sem dúvida, Yuri. É até clichê, né? Mas é realmente, nesse caso, um sonho realizado para mim, porque muito da minha formação como jornalista esportivo passou por ser ouvinte da Guaíba. Eu sempre me identifiquei com o estilo da Guaíba, a seriedade, a imparcialidade, são coisas que eu procuro trazer para o meu lado profissional e me inspiro em muitas das lendas que passaram pela Guaíba. Minha maior referência no jornalismo esportivo, por exemplo, é o professor Rui, que nos deixou recentemente.
até a gente tem uma certa semelhança no início da trajetória, porque crescemos em São Leopoldo, ele estudou no mesmo colégio que eu, também começou a caminhada profissional como setorista da Pré, e, claro, o professor Rui iniciou a trajetória e o salto da carreira dele acontece na Rádio Guaíba, entre tantos outros narradores, comentaristas, repórteres que me inspiraram a fazer o que eu faço hoje, passaram pela Guaíba. É um microfone histórico, é uma emissora histórica, que eu sempre fui ouvinte desde pequeno, então por isso que eu digo que eu estou realizando um sonho de integrar a equipe de esportes da Rádio Guaíba desde as 2 últimas semanas aí. Eu imagino que a Guaíba ela tem um charme diferente, porque já passaram tantas décadas nos últimos tempos no futebol, no rádio, no jornalismo, tantas mudanças que já tiveram e ainda tem. E a Guaíba tem esse valor de tradição, né? Então, imagino que também seja algo que te encanta, como tu já falasse, de alguns craques aí do passado que, que passaram pela Guaíba ou estão nela, enfim, tiveram suas trajetórias consolidadas a partir daquele espaço, né? Não, o tal do estilo Guaíba, né, Yuri, que a Guaíba, inclusive, gosta sempre de frisar, anuncia nas suas jornadas esportivas esse estilo que é peculiar. Alguns pode ser meio antigo, né? Jornalismo esportivo, a comunicação, enfim, mudou muito nos últimos anos, mas esse estilo de mais seriedade mesmo, de tratar o futebol e o jogo com seriedade, é algo que eu prezo muito, sabe? O respeito aos profissionais envolvidos, a análise crítica, mas sem passar do ponto. Acho que se perdeu um pouco isso ultimamente com a própria questão dos identificados, né? Falando de dupla Grenal agora, e respeito, evidentemente, o trabalho de todo mundo, mas acho que algumas pessoas passam do ponto quando vão fazer uma crítica, jogam muito para a torcida quando vão dar uma opinião, e não dá para ir com a maré, né? Um cara, por exemplo, um jogador, num dia ele é o herói, no outro ele é o vilão, numa hora ele presta, numa hora não presta. Isso vale para treinador também. Acho que não pode ser assim, e isso é algo que a Goiaba sempre prezou, né? De tratar com seriedade, com uma análise racional, crítica dos fatos, e é algo que eu busco levar também na minha carreira. Essa questão que tu tocasse no ponto do quanto que o jornalismo esportivo identificado e outras vertentes também do entretenimento, elas influenciaram na forma de comunicar dentro desses processos das próprias jornadas esportivas. E isso a gente percebe, né, o cuidado que a gente tem que ter, isso até eu converso também com, com colegas de profissão, com acadêmicos. Essa semana, por exemplo, participei de uma semana acadêmica aqui do curso de jornalismo aqui na cidade, sobre o cuidado de não deixar com que as tuas subjetividades, né, os teus gostos, suas preferências e até mesmo os teus preconceitos, né, eles se sobressaiam daquele teu momento profissional, né? E uma coisa que eu também percebo o quanto que as coletivas de imprensa acabam virando zonas de conflito em vez de discutir ideias, né? Originalmente as coletivas de imprensa elas tinham esse propósito do treinador falar as decisões que ele tomou e ser questionado sobre elas, e acaba se tornando ali uma zona de conflito, né? Exato, o que eu acho que tem que sempre ter é a questão de provocar o entrevistado, o treinador, vamos pegar o exemplo aí das entrevistas coletivas, e apertar mesmo quando necessário, quando ele toma uma decisão controversa, mas sem perder o respeito, sabe? Fazendo questionamento ao profissional e daqui a pouco a crítica ao profissional e não à pessoa. E também não trazer só a sua verdade, né? Porque a minha verdade pode ser diferente da tua, Yuri, de outro colega. Então, trazer o teu ponto de vista, mas respeitar as diferentes visões e fomentar o debate. E também não trazer para si o protagonismo. Eu acho que nós, enquanto jornalistas, enquanto repórteres, nós somos o intermédio dos profissionais com a torcida, e nós temos que estar nesse lugar,
não tentar se colocar, por exemplo, acima do profissional que a gente está entrevistando. Então, isso é algo que eu prezo muito. E, de novo, né, quando eu digo questão de não passar do ponto, não é que a gente não tem que fazer as perguntas daqui a Uhum, pouco mais claro. ácidas, né, mais apertar realmente o entrevistado, mas sem perder a linha. Esse é o ponto. Perfeito. Como é que tá a tua rotina no ar, na Rádio Guaíba? Pode nos contar um pouquinho do teu. Como é que tu tá em volta desse processo? Sim, eu de segunda a sexta trabalho das 4 às 9, entro às 4 da tarde, saio às 9 da noite. Participo ali do Repórter Esportivo, que é apresentado pelo Rafael Pfeiffer, das 5 às 7, em que atuo como setorista, ou de Grêmio ou de Inter. Nessa primeira semana ali, trabalhei no setor do Grêmio, até porque fiz os 2 jogos ali do Grêmio na última semana. Mas vou fazer o setor do Inter também, revezando. E aí, das 7 às 9, tem o Guaíba Esportes, que é o programa da noite de esportes ali da rádio, que é mais de entrevistas, os comentaristas participam também, fazendo uma análise das informações do dia, alguma coisa de debate, mas o programa mais conversado, assim, à noite. Então, participo desses 2 programas durante a semana e, evidentemente, das jornadas esportivas, quando escalado, aí dependo do chefe lá, o Pfeiffer, mas me surpreendeu até positivamente que já fui escalado ali na primeira semana para Grêmio Botafogo, depois Grêmio Vitória. Achei que demoraria um pouco mais, mas ele demonstrou confiança em mim e já pude fazer goleiro, então, como a gente diz, né, no mundo do rádio, Yuri. E paralelo às atividades da Guaíba, tu permanece então com tuas atribuições e tarefas na Rádio Índio Capilé. Isso aí, sigo lá como coordenador de conteúdo, também fazendo reportagem nos jogos. Claro que agora tem que conciliar com o trabalho na Guaíba, né, Yuri? Questão de horário. Por exemplo, a gente tem 2 programas ali na Rádio Índio Capilé, que é o Papo de Índio na segunda, e na sexta-feira o Flechada Direta. E aí eu não vou conseguir participar, ao menos ao vivo não, né? Então a gente está adaptando um pouquinho ali a programação. Na sexta-feira o programa deve ser gravado, mas eu sigo na Rádio de Capilé e, a depender da escala ali da Guaíba, fazendo os jogos também. Pude fazer a estreia do Aimoré ali na Copa da Federação contra o Pelotas, jogo contra o Esportivo também no sábado. E a gente segue, porque ali eu sinto que eu tenho também um compromisso, e eu acho que tu deve ter esse sentimento também com a comunidade, né? Porque a cobertura nos clubes do interior, infelizmente, é escassa, e eu sinto que eu tenho esse dever, né, de seguir acompanhando o Aimoré para trazer para a comunidade de São Leopoldo, para o torcedor aimoresista, as informações do clube. Perfeito, esse comprometimento que nós temos com essas comunidades. A Rádio Índio Capilé, ela existe há quanto tempo, Nicolas? Poderia contextualizar um pouquinho? Eu já conheço o trabalho, já acompanho há muito tempo, muito em função da nossa troca de informações, né? Mas eu digo para a audiência que nos acompanha, essa proposta da Rádio Índio Capilé, que eu imagino que na época que ela foi criada, soou um pouco diferente daquilo que era feito. Sim, a Rádio de Capilé surge em 2016, quando o Aimoré passou a não ter cobertura mais de rádio. A Unicinos FM fazia os jogos do Aimoré ainda no Gauchão de 2016, e aí encerra as atividades no esporte ali e fica esse vácuo, né? Ninguém fazendo os jogos da Aimoré. E aí os guris, eu não fazia parte da Rádio de Capilé ainda no início, né? Mas o Nathan Dalprá, o Eduardo Ostermaier, os irmãos Cardoso, eles dão um pontapé inicial ali na Rádio de Capilé, que surge com o intuito de preencher essa lacuna, de ter alguma rádio fazendo os jogos da Aimoré, claro, com viés identificado, passional, mas sem perder a análise crítica e as informações do dia a dia. E aí eu entro em 2018 na Rádio de Capilé, foi meu primeiro trabalho assim no jornalismo. Eu entro na faculdade
um ano depois entro na Rádio Índio Capilé, e aí em 2021, na virada de 2020 para 2021, a gente muda o formato, e eu e o Natan Dalprá, ficamos responsáveis, então somos sócios junto com o Emanuel Dalla Rosa. A gente aí cria o canal no YouTube, o nosso site próprio, muda um pouco ali a configuração e seguimos desde então. São 9 anos já de Rádio de Capilé, o tempo passa rápido, né? E 4 anos nesse formato atual. Legal o formato da Índio Capilé, porque ela se torna um pouco inovadora para a cobertura do futebol do interior, porque os modelos que nós já tínhamos visto antes eram, em sua maioria, rádios ou vinculadas direto do clube, né? E vocês têm essa proposta de ser sobre o Aimoré. E o pessoal até confunde às vezes e acha que por a gente ser identificada com o clube, a gente tem que dizer amém para tudo que o clube faz, né? Não pode criticar nada. E a nossa independência, não ser vinculado ao clube, é justamente para a gente ter essa possibilidade de criticar, de fazer os apontamentos que a gente julga necessário e não fazer assessoria de imprensa, que eu respeito, né? Tem vários exemplos aí de rádios, TVs dos clubes que fazem um grande trabalho, mas aí, sendo funcionário do clube, tu não pode fazer uma crítica mais forte, né? E cada um E a tem seu gente sempre papel. prezou por ter essa independência. Exato, é. E para trazer para o torcedor do Aimoré o que a gente realmente pensa, e como diz o slogan da rádio, é uma rádio de torcedor para torcedor, sem vínculo com o clube, sem vínculo oficial com o Aimoré, caminhando ao lado do Aimoré, mas não como parte do clube, né? Sim, ela tem uma missão propositiva de gerar toda essa visibilidade, esse espaço para o clube, mas também a sua independência editorial de ser crítica. E por isso que eu considero esse caráter inovador que ela teve para aquela realidade que se tinha dos clubes do interior. Hoje até você vê alguns programas temáticos em alguns canais, um programa que foque só sobre o clube, né, num canal independente, mas a Rádio de Capilé foi um modelo que foi bem inovador para aquele contexto, né? E hoje ainda mais, e a partir disso, né, a gente vê que o quanto que nos anos seguintes veio a mexer esse mercado digital também, né? Não, realmente tem um certo pioneirismo a Rádio de Capilé, os guris que a criaram lá atrás. E o que eu acho legal, Yuri, às vezes torcedores de outras equipes nos parabenizarem pelo trabalho e dizerem, pá, como eu queria que tivesse uma Rádio de Capilé no meu clube. Isso é um dos maiores elogios aí que a gente pode receber de torcedores de outras equipes do interior, de realidade semelhante à do Aimoré, que acompanha o nosso trabalho por gostar e por considerar uma referência aí na cobertura do futebol do interior. E esse mix, né, Nicolas, de trazer informação com seriedade, com credibilidade, mas com uma linguagem adaptada para aquela do torcedor, aquela linguagem, aquele estilo que realmente se fala na arquibancada. Exatamente, é o equilíbrio que a gente busca, né, sempre tratando com seriedade, mas com uma visão do torcedor e por ser mais passional, a gente faz algumas críticas mais fortes em alguns momentos, mas a maioria do pessoal entende isso, que faz parte do nosso trabalho, e a gente está representando ali também o torcedor, a gente quer que ele se sinta representado pelo que a gente diz. E, então é buscar o equilíbrio nesse sentido, né? De manter o profissionalismo sempre, mas tendo esse diferencial de ser uma rádio passional, uma rádio de torcedor para torcedor. Perfeito. Além da Rádio Guaíba e da Rádio Índio Capilé, quais outros trabalhos também que a gente pode relatar da tua trajetória, Nicolas?
Pois é, eu trabalhei por 3 anos na Rádio Grenal, né? Comecei como estagiário lá, fiquei por 2 anos como estagiário e aí fui efetivado, fiquei mais um ano como efetivado. E aí depois tive experiências fora do rádio também, trabalhei na RDC TV, foi minha primeira experiência em TV. E, por fim, trabalhei em 2 portais, sites aí do centro do país, em que eu fazia a cobertura dos clubes daqui. Trabalhei na Trivela e, por último, no Lance, antes de chegar na Rádio Guaíba recentemente. Ah, legal. Dois portais tradicionais aí segmentados do Trivelo Lance. O Lance, então, foi, né, o quanto que foi um jornal, né, que teve essa circulação muito importante ali pro desenvolvimento também do jornalismo esportivo do Brasil, né? É, Sim, um veículo bem tradicional. perfeito. Nicolas, trazendo agora um pouquinho mais de bastidores, tá? A respeito da tua cobertura, tanto na dupla Grenal, quanto também com o Aimoré. Então, essa pergunta é dupla. É, quais entrevistas, Uhum. assim, coberturas que mais te marcaram? Aquelas que vêm, que tu para pra pensar e vem na tua cabeça, assim, de primeira. Ah, eu tive a oportunidade, em se tratando de dupla Grenal, de fazer algumas coberturas fora do estado, de jogos importantes, né? Pela Trivela, eu fiz o Inter e Fluminense na semifinal da Libertadores de 2023, lá no Rio de Janeiro, o jogo de ida do Maracanã. Foi também um sonho realizado, né? Cobrir um jogo dessa envergadura no maior palco, talvez, do futebol mundial. Foi uma entrevista, foi uma experiência muito bacana. E também fiz o jogo do Grêmio contra Estudiantes na Libertadores do ano passado, lá em La Plata, na Argentina. Foi minha primeira cobertura internacional, também pela Trivela. E é desafiador, assim, né? Tu ir para um outro lugar, um outro contexto, outra cultura, no caso ali de La Plata, um outro país, uma outra língua, e conhecer também um pouco da cultura local. Lá em La Plata tem 2 clubes, né, que são divididos por um bosque, é muito interessante, Yuri. Ficam aqui 500 metros um estádio do outro e a rivalidade é muito grande, o Estudiantes com o Gimnasia. E o Gimnasia é um time menor, né, menos expressivo que o Estudiantes, menos tradição, mas foi o último clube que o Maradona treinou, antes de falecer. E eles guardam isso com muito carinho. Para eles foi um grande momento. E inclusive conversei com alguns torcedores lá quando eu passei na frente do estádio do Gimnasia que estavam pintando lá os muros com o rosto do Maradona. Então é uma cidade assim que respira futebol, tem essa rivalidade, mesmo que o Estudiante seja muito maior que o Gimnasia, né? Eu tive a oportunidade de fazer esse jogo contra o Grêmio. Os argentinos realmente são apaixonados, assim, é coisa de louco mesmo por futebol. Poxa, que legal esse intercâmbio cultural também que o futebol proporciona de poder captar essas histórias e levar também pro público o quanto que o futebol ele tá representado na cultura das pessoas e naquelas comunidades, né? E essa tua abrangência da tua carreira, ela também te permite isso de ir a grandes centros do futebol, como é o caso da cobertura de um jogo de Libertadores, até mesmo um jogo de divisão de acesso, como foi o caso desse ano, fazendo viagens para as coberturas dos jogos do Aimoré, por exemplo. Sim, e eu gosto bastante, né? Muita gente olha com o pé atrás, assim, olhar meio estranho, jogo de divisão de acesso e tal, mas eu gosto muito de fazer e tem uma coisa também, Uri, os grandes clubes hoje, existe um melindre muito grande, né? Os clubes são fechados, não se pode ver treino, tu não tem contato com os profissionais, então as grandes histórias de bastidores, elas estão aí nesses clubes do interior, né? E eu fazendo essa cobertura do Aimoré, tem bastante história para contar aí de andanças pelo interior,
tivemos a oportunidade também de cobrir por 3 anos o Aimoré na Série D do Campeonato Brasileiro, experiência que tu teve agora com o Guarani também, né, Yuri? Que é Uhum, muito legal, assim, muito bacana e agrega muito pra gente. uhum, perfeito. Bom, aproveitando, trazer um gancho então pro nosso canal sobre o Aimoré. Nesse quesito de experiências, assim, que tipo de cobertura foi mais marcante para ti nessas jornadas do Aimoré? As primeiras ali da Série D, porque o Aimoré nunca tinha saído do Rio Grande do Sul, né? Nunca tinha jogado partida oficial fora do Rio Grande do Sul, amistosos já. Mas em 2021 o Aimoré joga a Série D do campeonato pela primeira vez e a gente faz todos os jogos do Aimoré em loco, né? A gente esteve presente em todos os jogos do Aimoré, mesmo em Santa Catarina, no Paraná. Isso nos 3 anos que o Aimoré disputou a Série D. Esforço gigante do Natan, principalmente, né, que faz toda essa parte logística, comercial também, buscando apoio para a gente conseguir viajar. E o primeiro jogo da Aimoré fora foi contra o Joinville, na Série D de 2021. Foi uma experiência bem marcante, assim, até tiramos foto ali sobre o Rio Mampituba, né, que faz a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, para simbolizar aquele momento do Aimoré ultrapassando os limites do Rio Grande do Sul e jogando em outros estados, Campeonato Brasileiro. E 2022 foi muito especial porque foi a melhor campanha do Aimoré, classifica, né, faz uma grande primeira fase, e aí na segunda fase, mata-mata já, pega a Portuguesa do Rio, e aí o Natan vai lá para a Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, esteve lá em loco, a gente cobrindo esse jogo aí entre a Aimoré e Portuguesa. A Aimoré até ganha lá no Rio, mas acaba nos pênaltis perdendo aqui em São Leopoldo e é eliminado. Mas foi um ano fantástico, assim, porque o Aimoré venceu em todos os estados que jogou, né? Venceu em Santa Catarina, venceu no Paraná e venceu até no Rio de Janeiro, algo que anos atrás era inimaginável. Tu falando e eu percebendo o quanto que é semelhante essa história com a do Guarani este ano, estreando em Copa do Brasil, estreando em Série D do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez, inclusive, na história, que o Guarani ele viajou de avião para uma partida, que foi o caso contra o Atlético Paranaense. E é legal acompanhar de perto porque não é somente o jogo, mas todo o sentimento que envolve todos aqueles profissionais e torcedores que estão mobilizados e aquilo acaba também sensibilizando a gente enquanto profissionais, né? Sim, sem dúvida. E nós, enquanto representantes do torcedor também, Yuri, porque a primeira Série D ali, que a Maré joga em 2021, ainda em meio à pandemia da Covid-19, os jogos com portões fechados. Ok. Então, os torcedores não podiam ir aos jogos. A torcida Aimoré só vai acompanhar o time no Campeonato Brasileiro pela primeira vez em 2022. O primeiro ano ali era a Rádio de Capilé, trazendo tudo, sendo os olhos do torcedor do Aimoré nos Responsabilidade. estádios que a Aimoré jogava, seja do Cristo Rei, seja fora. Tinha essa responsabilidade e passar o sentimento, né, do que aquilo representava para os aimoresistas, de ver o Aimoré desbravando o Brasil e a gente representando o torcedor nos estádios. Poxa, que legal, uma pena, né, o ter sido daquele formato em razão de tudo que nós estávamos vivendo da pandemia, mas também o peso aí do rádio, da importância dos veículos de comunicação que sejam focados para os times é, do interior. Que legal mesmo, de verdade. Nicolas, e quesito de entrevistas, assim, que te lembra, te remete da tua carreira também? Teve um período ali que nós falávamos antes, né, sobre conflito do repórter com o treinador. Teve período ali do Rafael Lacerda, hoje técnico do Atlético Goianiense. O Lacerda, que é leopoldense, treinou em Morelli em 2021 e 2022. E ele é um cara bem direto, assim, sabe, Yuri? Não gostava.
quando fazíamos algumas críticas, então tivemos alguns embates assim, né, em entrevistas até repercutiram na época, mas muito tranquilo, assim, eu não sou um cara que leva para o pessoal, ou que guarda mágoa, nada disso, inclusive é legal para São Leopoldo, né, que hoje temos um técnico no cenário nacional, né, que é o Rafael Lacerda, foi bem no Amazonas, né, conquistou acesso lá no Amazonas, da Série D para a Série C, e hoje está no Atlético Goianiense. Outro técnico leopoldense em destaque e agora é o Júnior Rocha, né, no Caxias. Então, São Leopoldo um celeiro aí de treinadores da nova geração. É, essas questões das coletivas de imprensa, das entrevistas, é impossível que em algum momento o jornalista esportivo ele não passe batido, até pelo próprio clima pós-jogo, né? Então é normal que os ânimos estejam um pouco mais exaltados, a gente tem que fazer nosso papel, tem que trazer o ângulo do jogo, faz parte do processo. E é que tá talvez a chave de todo o processo que tu falar sobre a gente evitar ao máximo personalizar, né? Pelo menos da nossa parte. Claro que acontece alguns episódios aí da crônica esportiva de alguns treinadores que se passam, começa com aquela situação de perseguição, enfim, mas é isso, é despersonalização, né? E havendo respeito, tudo certo, né? Daqui a pouco tem um debate mais acalorado, porque eu tenho uma visão A, o treinador tem visão B, e até em dupla Grenal, né? Já tiveram algumas entrevistas ali com dirigentes, com treinadores. Me lembro até de uma entrevista agora. Tu vai lembrar, eu acho, Yuri, ali no ano passado, o Grêmio vivia uma crise, né? Tava brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E aí tem aquela entrevista emblemática do Renato com o Kahneman e o Jeromel. Tá lembrado? Uhum. Que eles tiram a foto de mãos dadas. E aí eu faço uma pergunta incisiva, né, para os três, na verdade, porque o Grêmio tinha muitos problemas de lesões musculares naquela época, e os jogadores demoravam a se recuperar, o próprio Kahneman ficava vários jogos de fora, e aí eu perguntei, o que que acontece no departamento médico do Grêmio, o que que acontece com a preparação física que tem todos esses problemas? E aí o Kahneman não gostou, né, da pergunta, daquele jeito que ele é, bem direto, e o Renato também não, e confrontaram, né, quantos jogos eu fiquei de fora, e tu não pode falar isso sem saber os números e tal, mas tudo certo, né, eu estou na minha função, eles estão na função deles, e vida que segue, cada um está fazendo o seu trabalho e defendendo o seu, né. Claro, faz parte do jogo. Com relação ao Aimoré, seguindo a nossa discussão aí pro Índio Capilé, este ano na divisão de acesso, o que tu acredita ali que faltou pra dar liga? Porque toda a primeira fase foi certinha ali, os mata-mata, aí quartas de final também tudo certinho. Ali no momento H que não deu certo. A gente sabe que também a divisão de acesso, ela, por ser um campeonato muito equilibrado, né? Então tem dessas, se todos os anos sempre acontece alguma situação em tese traiçoeira dos mata-matas, mas como é que tu avalia de modo geral essa campanha do clube no acesso e como é que foi essa repercussão também dela aí na comunidade de São Leopoldo? Foi muito frustrante, Yuri, o Aimoré não ter conquistado o acesso pelo trabalho que foi feito. Começou ali no início do ano com a gestão do presidente Ronaldo Vieira, que foi eleito no final do ano passado. Ele reorganizou o clube, ele reestruturou o Aimoré e o trabalho foi feito de fora para dentro, né? O clube estando organizado fora de campo, isso reverbera dentro de campo. E o Aimoré fez uma grande campanha. Na primeira fase, foi o líder isolado da competição, passou bem pelo Lajadense nas quartas de final. E aí é uma pena, né, que tenha sido eliminado justamente para o maior rival, o Novo Hamburgo, que tem um planejamento todo atravessado, né? Isso que mais incomoda, porque o Novo Hamburgo teve três técnicos no campeonato, né? O Aimoré, fora de campo, fez as coisas de forma mais correta do que o Novo Hamburgo, mas o Novo Hamburgo teve o mérito ali, né, de trazer
trazer o Rogério Zimmermann, que é para esse estilo de competição, né? Ele é um treinador que conhece, né? Sabe os caminhos. Não sou um grande fã do estilo de jogo do Rogério Zimmermann, mas reconheço o mérito dele. O Novo Hamburgo também investiu na reta final ali, trouxe jogadores que fizeram a diferença, como o Alisson, e o Aimoré acabou sendo eliminado, e principalmente pelo jogo de ida lá em Novo Hamburgo, né? Porque lá o Aimoré perde por 3-1, aí realmente ficou difícil de reverter, a gente até buscou remobilizar a torcida, fez a nossa parte, dizendo que dava, que tinha que acreditar, mas era muito difícil mesmo. E é um mistério que aconteceu lá, assim, Yuri. Por que o Aimoré entrou tão mal naquele jogo? Era um time que era pouquíssimo vazado, né? Dos 18 jogos da divisão de acesso, sofreu gols em 4 apenas. Em 14 jogos o Aimoré não foi vazado. Levou 8 gols na competição inteira e 3 deles foram só naquele jogo. O Aimoré entrou muito mal, assim, tem 40 segundos de jogo, o Bruno Oliveira, que é o lateral esquerdo, dá uma pichotada na frente da área, e aí tu vê que o dia não era realmente do Aimoré, e o que a gente observou, assim, falando mais taticamente, é que o Aimoré desenvolveu uma forma de jogar com o Paulo Henrique Marques que deu muito certo na fase classificatória. Era um Uhum. time técnico, de toque de bola, de velocidade, tanto é que o Aimoré não jogava com centroavante, né? Tu vai lembrar do jogo até em Bagé, que o Aimoré vence por 1-0 com o gol do Ariel, que jogava como um falso 9, como atacante de Sim. movimentação. E aí, para muitos, faltou, na hora H, ali, um centroavante mesmo, de referência, que pudesse fazer a diferença. O Léo Bahia e depois o Christopher, que chegou, eram as alternativas, mas não deram a resposta esperada. E aí, o jogo da Aimoré ficou meio manjado, assim, né? Os adversários e principalmente o Novo Hamburgo soube como marcar. Mas para mim o grande ponto é o Aimoré ter entrado desligado, com uma atitude que não era a necessária para um jogo decisivo como era o Clássico do Vale de ida lá em Novo Hamburgo. Perfeito. Faz parte do futebol, né? E qual o foco e a expectativa que você tem para essa disputa da Copa FGF? Pois é, o presidente Ronaldo Vieira, depois da eliminação lá para o Novo Hamburgo, ele, na entrevista coletiva, deu a entender que a Moré não jogaria a Copa, que iria desistir, porque o baque foi grande, né? O Claro. objetivo era o acesso, e aí a visão naquele momento era de que não valeria a pena investir para uma competição que é pouco atrativa, né? A Copa da Federação. Eu evito usar o termo Copinha, porque eu acho que desvaloriza o campeonato, mais do que ele já é desvalorizado, Yuri. Mas a Copa da Federação ela dá uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro, mas é onerosa para os clubes, né? Traz pouco retorno. Por isso até que temos só 8 equipes, é a menor Copa da Federação de todos os tempos aqui no Rio Grande do Sul. E vem Mas o reduzindo a Moré tradição. decide jogar depois. Uhum. Exatamente. Ano passado foram 9, agora iam ser 9 de novo, mas o São José desistiu, o próprio Amoré quase desistiu, mas jogou, né, resolveu jogar por conta de uma parceria com a prefeitura de São Leopoldo, estava meio afastada do clube, mas teve a reaproximação e a parceria com a prefeitura viabilizou a Amoré jogar a Copa, que inclusive leva o nome do professor Rui Carlos Osterman, né, que eu citei antes, que é leopoldense, então tem esse simbolismo também. Seria muito legal se a Amoré conquistasse esse título, até como uma forma de homenagear o professor Rui, mas aí, naturalmente, né, tem a redução do investimento, a folha salarial da Moré caiu pela metade, conseguiu manter a base do time titular da divisão de acesso, trouxe reposições pontuais para os atletas que perdeu dos titulares, mas o elenco é enxuto, né? Faltam alternativas assim de grupo para de reservas para o Fábio Capone, que era o auxiliar do Paulo Henrique Marques na divisão de acesso, e agora na Copa ele é o treinador principal. Tá certo. Nicolas, te agradeço por ter dedicado um momento para conversar conosco na tua folga. Te desejo sucesso nas jornadas aí da Guaíba. Vou ficar ligado na programação para te acompanhar. E deixo o espaço em aberto para te mencionar mais alguma coisa aí pro pessoal que nos acompanha, que vai nos acompanhar ainda depois quando esse conteúdo estiver rodando.
Yuri, quero te agradecer pelo convite, parabenizar pelo trabalho de formiguinha, né? Dá para colocar assim que tu faz. A gente também faz na Rádio Índio Capilé, na cobertura dos nossos clubes do interior. Agradecer aí pelo convite, sempre à disposição, e para o pessoal que quiser acompanhar o nosso trabalho ali na Rádio Índio Capilé, @RD Índio Capilé no Instagram. Sigam a gente e também se inscrevam no canal no YouTube, né? Muito importante. Lá tem toda a programação, as jornadas esportivas. E aí também fica o convite para acompanhar o meu trabalho ali na Rádio Guaíba. Enfim, todo mundo conhece a Rádio Guaíba, e quem quiser me seguir também no Instagram é @WagnerNicolas, Wagner com W. Por lá eu compartilho também um pouco aí desses bastidores da cobertura do futebol gaúcho. Show de bola. Obrigado mais uma vez, Nicolas. Valeu, Yuri. Abração. Muito bem, então este é o Nicolas Wagner, repórter da Rádio Guaíba, equipe de esportes da Guaíba, e também se permanecendo com essas atividades do Rádio Índio Capilé, que tem como propósito a cobertura do Aimoré e atendimento a toda a comunidade de São Leopoldo nessa parte de esportes. Obrigado, pessoal, que nos acompanharam. Ressalto mais uma vez o oferecimento de Fábio Vaz Design, branding, conteúdo e atualização de marca, todo o trabalho visual que vocês podem observar aqui do canal Yuri Dias Repórter, leva a assinatura deste profissional. Também a Fazenda Retiro, localizada na Costa do Jaguarão, na BR-293, em Candiota, com todo o seu trabalho voltado para atendimento de frigoríficos aqui da região, um criatório de gado bovino. Eduardo Silva Mendes, ex-presidente, um decano já em envolvimento na diretoria e no conselho do Grêmio Esportivo Bagé. Quem ainda não se inscreveu, te inscreve no canal, não perde tempo, ativa a notificação para toda vez que a gente tem um tipo de material como esse, você sempre acompanhar. Deixa o like aqui no canal e acompanhe as nossas resenhas. Lembrando que toda terça-feira, sempre às 8 horas da noite, um episódio novo para você, com alguma personalidade, para a gente trazer mais bastidores do futebol gaúcho para vocês. Então tá, pessoal? Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau!